Olá, bom dia, eu sou Felipe Machado e está no ar o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, pela Jovem Pan 103,5 FM. Interaja com a gente, siga-nos no @ Jovem Pan Vale do Aço e o nosso WhatsApp é o 4042-1035. Seja bem-vindo, hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2023. Com produção e edição minha, Felipe Machado, você confere a partir de agora os destaques de hoje. Jair Bolsonaro recebe cidadania mineira do governo do estado. O Grupo do Vale do Aço participa da solenidade. STF forma maioria por necessidade de critério que separe usuário de maconha de traficante. Especialistas comentam. E mais, entenda como funciona a fila da lista de transplantes e por que Faustão já recebeu um coração. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, condecorou o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, com o título de cidadão honorário de Minas Gerais na tarde desta segunda-feira. A cerimônia aconteceu no final da tarde, na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Durante a cerimônia, apoiadores do ex-presidente pediram para que o governador mineiro deixasse o Novo e se filiasse ao PL, partido do ex-chefe do Executivo. Enquanto era elogiado pelo deputado estadual Coronel Sandro, do PL de Minas, autor do projeto de lei que concedeu a cidadania mineira ao ex-presidente, a plateia na Assembleia paralisou seu discurso no coro, abre aspas, vem pro PL Zema. Desde o início do ano, o governador mineiro entrou no radar do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com vistas às eleições municipais do ano que vem. Em junho, por meio de sua assessoria, ele negou que estaria negociando com a sigla de Bolsonaro e descartou uma saída do Novo, que tem o governador mineiro como o único chefe de executivo estadual. A cerimônia contou com a presença dos deputados federais Eros Biondini, do PL, Júnior Amaral, Lincoln Portela, Maurício do Vôlei, Nicolas Ferreira, também do PL, e Rosângela Reis, também do PL de Minas Gerais. Parlamentares de oposição ao governo Zema não compareceram à cerimônia. Essa é a segunda vez em 10 dias que Bolsonaro recebe um título de cidadão honorário em um estado brasileiro. No último dia 18, Bolsonaro recebeu a condecoração na Assembleia Legislativa de Goiás. Assim como em Minas, a proposta de lei foi aprovada em 2019, mas a solenidade foi realizada recentemente. Cerca de 40 lideranças políticas, religiosas e comunitárias do Vale do Aço estiveram na tarde de ontem em Belo Horizonte. A caravana foi organizada pelo Movimento Verde e Amarelo Vale do Aço para participar da cerimônia de 2 atos políticos com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Joel Souto, que integra a coordenação geral do Movimento Verde e Amarelo, comentou os atos. Estivemos na posse do deputado federal Domingos Sávio como presidente estadual do Partido Liberal, porque acreditamos na seriedade do trabalho que o parlamentar vem desenvolvendo. Agora, emocionante mesmo foi a cerimônia de entrega do título de cidadania honorária para o presidente Bolsonaro. O plenário comporta menos de 200 pessoas e quase 3.000 patriotas queriam participar da solenidade ali na Assembleia Legislativa. E aí o hall do prédio, né, da Assembleia, e a área de acesso até o local ficou completamente tomada por uma verdadeira multidão. E o melhor, nenhuma lata de lixo revirada e nem papel de bala no chão, porque os conservadores que estiveram ali, vestidos de verde e amarelo, sabem o valor que tem o patrimônio público mantido com o dinheiro de todos nós. Então foram, assim, 2 momentos muito festivos, aliás, como sempre acontece, por onde o nosso eterno presidente passa em todo o Brasil. Desde ontem, a Unidade de Atendimento Integrada, a UAI, de Coronel Fabriciano, passou a realizar serviços relacionados a veículos que eram prestados anteriormente no Seretran do município. Agora, esses serviços serão prestados exclusivamente na UAI. A unidade, que está localizada na Avenida Pedro Nolasco, número 425, no centro, prestará serviços referentes à categoria, como alteração de dados do veículo, alteração de endereço do veículo dentro do município, baixa de comunicação de venda, primeiro emplacamento para veículo zero, entre outros. Os atendimentos serão realizados na UAI apenas com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas Gerais, o Portal MG, terminais de autoatendimentos, aplicativo MG App ou pelo site detran.mg.gov.br. Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário
necessário, comparecer presencialmente à unidade. E no próximo bloco do Jornal da Manhã você vai ouvir: STF forma maioria por necessidade de critério que separe usuário de maconha de traficante. Especialistas comentam. E mais, entenda como funciona a fila da lista de transplantes e por que Faustão já recebeu um coração. Alô, torcedores mineiros! Se tem jogão de bola, tem transmissão ao vivo no Shopping Vale do Aço. Só na Alameda Gourmet, no Shopping Vale do Aço, você acompanha a transmissão ao vivo dos jogos de futebol do Campeonato do Brasil e do mundo, com aquele chopp super gelado, saboreando uma gastronomia diferenciada. Venha para a Alameda Gourmet assistir ao seu time do coração entrar em campo. Shopping Vale do Aço, celebre o futebol todo dia. Sol, praia, calor e descanso. É tudo que eu preciso. No dia da Independência, quer ter aquele descanso merecido na melhor pousada de Guarapari? A Jovem Pan e a pousada Spa Serra Negra, a melhor pousada de Guarapari, vão sortear um final de semana inesquecível. Quer participar dessa super promoção? Ligue 4042-1035 ou participe pelo Insta da Pan, @Jovem Pan Vale do Aço e concorra. Feriadão da Independência é aqui. Jovem Pan. Conectar pessoas e sonhos, projetos e vidas. É a melhor conexão. Conectar é transformar, é mais do que sonhar, é realizar. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet. É a Conecte. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet. É a Conecte. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Joe Corey e David Guetta. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Doja Cat e SZA. Todo dia. Music right now. Toda hora. Esta é a minha rádio. Jornal da Manhã. Oferecimento à API. Benefícios nas áreas de lazer, turismo, bem-estar e saúde. Cuidar de pessoas, a nossa marca. Jornal da Manhã é hora certa, 7h35. O projeto Mentoria Plano de Vida da Uzi Minas está com inscrições abertas até o dia 10 de setembro. Este ano será realizada a terceira edição do programa, que contará com a participação de 100 colaboradores da companhia, que serão mentores de 100 estudantes da rede pública de ensino. Podem participar os jovens da faixa etária de 16 a 22 anos, que moram nas cidades de Ipatinga, Itatiaia-Sul, Santa Luzia, Betim, Cubatão, Taubaté, Guarulhos, Cabo de Santo Agostinho e Porto Alegre. Os encontros irão abordar temas sobre o mercado de trabalho, autoconhecimento, habilidades socioemocionais, guia de profissões, gestão de tempo e finanças. Serão 10 encontros virtuais, um por semana, com duração de 1 hora cada, no período de setembro a novembro de 2023, além de 2 treinamentos para preparação e condução dos encontros. As inscrições de estudantes de escolas públicas podem ser feitas no site uziminas.com. As vagas são limitadas e uma linha com o programa de diversidade e inclusão da Uzi Minas serão priorizadas a seleção de pessoas negras, com deficiência e mulheres.
E está aberto o período para renovação de matrícula de alunos da Rede Municipal de Ensino de Santana do Paraíso. Os pais ou responsáveis de alunos já matriculados nas escolas municipais e também nos Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs, que prosseguirão os estudos na mesma instituição em 2024, terão até o dia 12 de setembro para realizar a solicitação. A renovação deverá ser feita presencialmente, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade de ensino. Deverão ser apresentados os seguintes documentos: certidão de nascimento original, conta de luz, água ou telefone recente, um original e uma cópia. Na ausência destes, aceita-se um contrato de aluguel ou outro documento que conste o nome e o endereço de um dos pais ou responsáveis pelo aluno e também o número de telefone atualizado de um dos pais ou responsáveis. O período é exclusivo para renovação de matrículas. O período para preenchimento de novas vagas será divulgado posteriormente. E um carro pegou fogo dentro do estacionamento de um supermercado em Coronel Fabriciano na manhã desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. De acordo com o tenente Loa Moss, a motorista contou que as chamas começaram quando ela ainda estava dentro do carro. Boa tarde, segundo o tenente Loa Moss, do 11º Batalhão de Bombeiros Militar de Ipatinga. A respeito do incêndio em veículo no interior do Coelho Diniz, segundo a proprietária, o fogo iniciou na região do Capu, enquanto ela ainda estava dentro do veículo. Outros clientes, funcionários, tentaram apagar utilizando extintores. Uma guarnição da PM passava pelo local, chefiada pelo segundo tenente Vinícius. Ele entrou em contato comigo pelo telefone, a gente também esteve orientando ele a utilizar o próprio hidrante do prédio para controlar o princípio de incêndio. E quando a gente chegou, eles já tinham conseguido realizar o controle de incêndio utilizando o hidrante. O incêndio ficou restrito realmente só à área do Capu, então os danos foram só as peças ali e não houve vítimas. Com a chegada da nossa guarnição, a gente realizou o rescaldo, retirou a bateria para evitar reignições e auxiliamos na retirada do veículo do interior do Coelho Diniz para ele ser guinchado. Dessa forma, destacamos a importância das edificações de cumprirem as normas de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros, uma vez que foram as próprias medidas que tinham na edificação, de extintores e hidrantes, que permitiram que as próprias pessoas ali presentes combatessem o incêndio ainda no início, antes que se espalhasse. O Supremo Tribunal Federal retomou na semana passada o julgamento da ação que discute se o porte de drogas para consumo próprio é crime. A corte está a apenas um voto de formar maioria a favor da descriminalização do porte da maconha. O placar da ação está em 5-1. O Supremo Tribunal Federal colocou em pauta na semana passada a descriminalização do porte de maconha. A votação sobre os critérios que distinguem usuário de traficante alcançou maioria de 6 votos. Porém, os ministros não definiram quais seriam os critérios para separação e nem quem os definiria. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Cristiano Zanin foram a favor da separação do traficante e usuário. No entanto, houve divergência quanto à quantidade que definiria o tráfico. Os ministros Gilmar Mendes, Moraes e Rosa Weber acreditam em 25 a 60 gramas ou 6 plantas fêmeas. Barroso citou 25 gramas, mas considera elevar para 100 gramas. Fachin acredita que os parâmetros precisam ser definidos pelo Congresso e Zanin defende que o porte continue sendo crime e o usuário pode ter até 25 gramas. O julgamento foi suscitado a pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo a partir de um caso específico. Um usuário preso em 2009 com 3 gramas de maconha pretextou que a droga se destinava ao seu uso pessoal. O tema polêmico e envolve diversas questões. Uma delas é do judiciário invadindo o escopo do poder legislativo. Para a gente entender, em uma democracia, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, precisam trabalhar em harmonia, respeitando as atribuições de cada um. Nesse caso da descriminalização do porte de drogas, seria o legislativo o poder responsável por alterar a lei. E há também pontos a favor e contra a votação e o porte de maconha. Nós convidamos 2 especialistas para opinarem sobre o tema.
O advogado criminalista Matheus Fayer é a favor da nova separação e afirma que a descriminalização não é legalização. Embora a competência para modificar a lei de drogas seja do Congresso Nacional, ao meu ver, há sim a necessidade da descriminalização do uso de drogas pelo STF, porque o Poder Legislativo ele está inerte diante desse tema. Primeiramente, é importante esclarecer que descriminalização não é legalização. Isso significa apenas que essa conduta deixará de ser julgada pela justiça criminal, mas nada impede que continue sendo considerado um ilícito civil ou mesmo administrativo. Até porque, na prática, o porte de drogas para uso pessoal já não possui pena de prisão, ou seja, já não se comporta como crime, porém continua sendo julgado pela justiça criminal. Eu mesmo tenho vários clientes presos por causa de pequenas quantidades de drogas, e isso causa apenas a desnecessária superlotação dos presídios. Vale lembrar que somos nós que pagamos as despesas dos presidiários através dos nossos impostos e que lá dentro os usuários têm contato direto com os verdadeiros criminosos. Ou seja, nós estamos pagando a escola do crime para esses usuários que na verdade deveriam estar sendo tratados em clínicas, já que na grande maioria das vezes eles são viciados. Já o vereador Avelino Cruz é membro do Conselho Antidrogas de Ipatinga. Para ele, não existe uma estrutura para essas mudanças serem realizadas. Então, meu posicionamento direto é contrário. É um assunto que precisa ser debatido na sociedade através das casas legislativas. O judiciário precisa cumprir a lei. O legislativo elabora a lei. O executivo faz com que as políticas públicas aconteçam. Então, se não houver essa divisão, ou se acontecer a intromissão, que é o que a gente está vendo nisso, um desequilíbrio muito grande pode acontecer. Por exemplo, nós não temos a legislação que vai definir quem vai poder comercializar. Eles liberam o porte, mas o usuário vai comprar de quem? Nós não temos legislação para isso. Então, isso se mostra com clareza que eles estão invadindo a competência e não existe uma estrutura para que se aplique a decisão deles. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Existem outros, né? Mas manifesto aqui, até por trabalhar diretamente, representando a Câmara nesse período, nessa gestão do Conselho, começar da nossa cidade, a gente vê que o problema da droga é muito grande, que não são leis esporádicas ou esparsas que vão garantir porte de droga, seja maconha ou qual for, se não for planejada dentro de uma estrutura, e por isso precisa ser planejada no legislativo, vai trazer mais confusão e mais problema. A votação sobre a descriminalização do porte foi suspensa após o ministro André Mendonça pedir vista. Ele terá 90 dias para devolver o caso ao plenário. Repórter Felipe Machado. E vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira, 29 de agosto, na região do Vale do Aço. A previsão é que o tempo siga chuvoso durante todo o dia e a noite. Em Caratinga, tempo nublado com possibilidade de garoa de manhã, chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima não deve passar dos 23 graus e a mínima será de 16 graus. Em Dionísio, tempo nublado com possibilidade de garoa de manhã, chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima chega aos 25 graus e a mínima será de 18 graus. E para saber mais sobre a temperatura da sua cidade e de outras regiões do país, acesse climatempo.com.br. E a seguir você confere no Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Entenda como funciona a fila da lista de transplantes e por que Faustão já recebeu um coração. Auto House, a sua concessionária Volkswagen no Vale do Aço. E a hora certa. Jovem Pan, 7:45. Point VW Auto House. Condições incríveis para você comprar o seu Volkswagen 0 km. T-Cross Comfortline com 16,5% de desconto. Saveiro Robust e Trendline com 16% de desconto. E atenção produtores rurais e CNPJ. Na Auto House, por tempo limitado, você vai encontrar a Amarok com desconto de até 23%, mais taxa zero. Entrada, mais 24 parcelas. Auto House, Cláudio Moura, 777. No Novo Cruzeiro em Ipatinga e em Caratinga. No trânsito, escolha a vida. Venha para a família AAPI. Consultas grátis, ilimitadas e sem carência. Mais de 100 profissionais de saúde e 30 especialidades médicas. Associe-se e usufrua de todos os benefícios.
lazer, turismo, bem-estar e saúde. 31 3830 3422. Jornal da Manhã. Oferecimento à API. Benefícios nas áreas de lazer, turismo, bem-estar e saúde. Cuidar de pessoas, a nossa marca. Programa Novos Tempos. Olá, o programa que deixa você bem informado das ações de Coronel Fabriciano está de volta. Vai até o dia 29 de setembro o Cadastro Escolar para a Educação Infantil em Fabriciano. O cadastro é obrigatório para crianças que completam 4 e 5 anos até o dia 31 de março de 2024, que estão fora da escola ou vindos da rede particular. Mãe, pai ou responsável, procure o CEMEI ou escola municipal mais perto de casa e leve documentos originais, de segunda a sexta-feira. Com o tema Empreender para Transformar, a Prefeitura de Fabriciano realiza o tradicional desfile cívico do 7 de setembro. A solenidade acontecerá na Avenida Magalhães Pinto, no Melo Viana, a partir das 8 da manhã e deve atrair um público de mais de 6.000 pessoas. O desfile reunirá mais de 50 instituições fabricianenses. Prestigie! Prefeitura de Coronel Fabriciano, novos tempos. É bom viver aqui. O melhor fim de tarde, no melhor lugar para você saborear um delicioso churrasco. Na Churrascaria Horto Grill, você vai encontrar um ambiente climatizado, estacionamento e um delicioso rodízio de carnes servido no self-service, um à la carte e um chopp super gelado. Na Horto Grill, de domingo a quinta, exceto feriados e datas comemorativas, tem desconto especial no rodízio na noite delas. Confira o regulamento. Churrascaria Horto Grill, Castelo Branco, no Horto, em Ipatinga. Bacamarte, o melhor, mais moderno e mais seguro clube de tiro e de caça do interior de Minas. Vem aprender a atirar no Clube Bacamarte. O registro de atirador voltou. Aqui você tem o melhor, mais eficiente e mais barato serviço de despachante para cuidar do seu CR, registro de armas e guias de treinamento. Campeonato interno, estadual e nacional é no Bacamarte. Avenida José Júlio da Costa, 1500, Iguaçu, Ipatinga. Fone 3367-2729. No Insta, @Clube Bacamarte. A bola vai rolar. Alô, torcedores mineiros! Se tem jogão de bola, tem transmissão ao vivo no Shopping Vale do Aço. Só na Alameda Gourmet, no Shopping Vale do Aço, você acompanha a transmissão ao vivo dos jogos de futebol do Campeonato do Brasil e do mundo, com aquele chopp super gelado, saboreando uma gastronomia diferenciada. Venha para a Alameda Gourmet, assistir ao seu time do coração, entrar em campo. Shopping Vale do Aço, celebre o futebol todo dia. Conectar pessoas e sonhos, projetos e vidas, é a melhor conexão. Conectar é transformar, é mais do que sonhar, é realizar. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet é a Conect. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet é a Conect. A noite é delas no Happy Hour da Churrascaria Horto Grill. De domingo a quinta, exceto feriados e datas comemorativas, o Happy Hour é garantido na Horto Grill. E quem comanda são elas, com direito a um super desconto no melhor rodízio de carnes da região. E tem mais. Aqui na Jovem Pan Vale do Aço, em 103.5, você pode descolar o seu voucher. Ligue agora mesmo no 4042-1035 ou participe pelas redes sociais no @Jovem Pan Vale do Aço. Cadastre-se e boa sorte! Já estamos de volta, Jornal da Manhã, 7h50. Depois de passar quase um mês internado para tratar um quadro de insuficiência cardíaca, o apresentador Fausto Silva, o famoso Faustão, de 73 anos, passou por um transplante de coração nesse domingo. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e, segundo o hospital, a cirurgia foi um sucesso. No entanto, a rapidez com que Faustão passou pelo procedimento levantou dúvidas sobre a fila de transplante, com pessoas questionando como o apresentador recebeu o novo órgão tão rápido. Em nota, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo informou que Faustão era o segundo na fila de espera
na fila de espera pela operação e que só recebeu esse novo coração a partir do momento que a equipe médica contactou o primeiro paciente da lista e que se recusou a receber o órgão. O médico cardiologista e intensivista Norberto de Sá fala sobre a doença do apresentador Fausto Silva, o transplante e a recuperação. A doença cardíaca, na verdade, é uma doença extremamente comum, muito prevalente no nosso meio, né, na população adulta em geral, não só no Brasil, no mundo todo. Talvez seja uma das doenças que mais cresce no mundo todo ultimamente. E é muito pouco falada, né? Porque como é uma doença basicamente de diagnóstico médico e que ela é um conjunto de sinais e sintomas, então muitas pessoas acham que é uma doença cardíaca já terminal e que é rara. Pelo contrário, ela vem aumentando progressivamente o número de pessoas, de novos casos. E como vem acontecendo um grande avanço tecnológico no tratamento, os pacientes morrem menos também, então muitos pacientes crônicos vêm tendo a doença hoje em dia, né? A insuficiência cardíaca, na verdade, é uma incapacidade do coração em bombear o sangue corretamente para o organismo, e os órgãos que são afetados por esse mau bombeamento, né, vamos dizer assim, eles apresentam sinais e sintomas. Quer dizer, o paciente começa a ter cansaço aos esforços, né? Começa a inchar as pernas, porque começa a reter líquido no abdômen, nos membros inferiores, começa a ter ele começa a levantar a cabeceira da cama para dormir, porque começa a reter líquido no pulmão também, né? E junto disso também ele afeta alguns órgãos que não apresentam, às vezes, alguns sintomas que futuramente podem complicar. Aí, principalmente os rins, né? Que ele começa a bombear pouco sangue para o rim começa a interpretar isso como uma doença e começa a soltar enzimas e proteínas para tentar compensar, e o que acarreta até outras complicações, por exemplo, como a insuficiência renal, que é uma das grandes complicações da insuficiência cardíaca, né? O transplante cardíaco, ele é o final da doença, ele nunca é o início da doença. Então, nós temos aí 4 classes de pacientes, né, desde a classe 1 até a classe 4, que o paciente vai piorando lentamente, progressivamente, principalmente se ele não trata corretamente ou se ele não adere ao tratamento do ponto de vista de mudança de estilo de vida, de hábitos alimentares. E o paciente classe 1, classe 2, geralmente ele tem uma qualidade de vida até razoável. Classe 3 ele começa a ter limitações, porque ele começa a cansar com pequenos esforços. E o classe 4, o paciente tem cansaço em repouso, né? Quer dizer, ele parado, ele está cansado. Então, quer dizer, geralmente são os pacientes na fase mais terminal da doença, que era o caso do Faustão e era o caso do MC Marcinho, né? De acordo com o cardiologista, o Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes no mundo. Ele fala também sobre o sistema de transplante brasileiro. No caso do paciente classe 4, então, não são todos, mas alguns pacientes entram para a fila de transplante. É importante a gente falar um pouquinho sobre transplante cardíaco, né? Assim, o Brasil é um dos países do mundo que mais transplanta, né? Hoje nós somos o segundo país do mundo em números absolutos em transplante. Nós não somos em números relativos, né? Quer dizer, proporcional à nossa população, porque existem países pequenos que transplantam quase 100% das pessoas são doadores de órgãos, né? Nós ainda não somos, nós temos uma grande quantidade de doação de órgãos, mas ainda temos praticamente a gente perde mais de 50% dos pacientes que entram em morte encefálica, que é o paciente que normalmente é o maior doador. A gente tem mais de 50% das situações que a família não autoriza a doação de órgãos. Tem países que trabalham com 80% de doação, 90% de doação, né? A Áustria, por exemplo, o Canadá e alguns outros países. Mas nós temos uma grande vantagem no Brasil, e isso é muito bom. A pandemia nos mostrou que o SUS é fundamental para a gente, com todos os problemas, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E o sistema de transplante brasileiro, ele é um exemplo, né? Assim, não existe furar a fila, eu conheço, não existe. O sistema público brasileiro de transplante, ele é baseado em gravidade. Então, quanto mais grave o paciente é, mais na frente ele está na fila. Então, ele pode ser o Faustão e ele aguardar, e pode ser o seu José da esquina, que está com um doente muito grave, e pula lá para o primeiro lugar ou para o segundo lugar, porque ele ficou muito grave. Então, o sistema é todo baseado em classe funcional, quer dizer, qual a gravidade do paciente, e ele é descentralizado. Então, ele tem uma fila única, mas os estados também têm filas próprias para evitar que um órgão tenha que sair daqui, às vezes ir lá para o Maranhão, e a logística não funcionar. Então, existem várias classificações para captações de órgãos locais e nacionais. O Brasil faz mais de 20 mil transplantes de órgãos por ano, né?
e desse número aí, quase 300 a 400 são de coração. Óbvio, a maioria é de rim, né? Por que a maioria é de rim? Porque o rim tem a possibilidade do doador vivo, né? Então, além dos óbitos, das pessoas que doam após a morte, existe o doador vivo no rim. Então, o rim ainda é disparado o maior número de doadores, mas coração, pulmão, pâncreas, fígado, também tem córnea, tem muitas doações no Brasil, né? Desde que o apresentador Fausto Silva fez o transplante, várias informações de que ele tinha furado a fila dos transplantes para que, segundo o cardiologista Norberto de Sá, não ocorreu. A fila de espera para o transplante cardíaco hoje no Brasil, especificamente para o transplante cardíaco, eu até olhei ontem porque começaram a rodar muitas informações falsas sobre o Faustão furar a fila, etc. A fila ontem estava em torno de 300 pessoas, o Faustão era o quinto ou sexto da fila. Por quê? Por causa da gravidade da situação dele, porque tem pacientes que estão aguardando o transplante em casa. Quer dizer, estão menos graves que o Faustão. O Faustão está internado, está usando um medicamento venoso contínuo para manter o coração funcionando. Sem esse medicamento, ele não consegue sobreviver mais. Ele não conseguiria, né? Ele estava até ontem com esse medicamento. Então, quer dizer, ele está mais grave do que uma pessoa que está em casa. Então, no total, no Brasil, ontem tinham 336 pessoas aguardando transplante cardíaco, sendo que desses 336, sempre tem uma fila de 10, 15, 20 pessoas que estão internadas, que são muito mais graves. E quando sai um coração, o que vai haver? Tem várias definições para compatibilidade. Sanguínea, tamanho da pessoa, complicações, quer dizer, se a pessoa está aguardando o transplante cardíaco, mas o rim parou de funcionar, é uma gravidade a mais, às vezes ela precisa de hemodiálise, ou outras pessoas estão internadas e teve uma infecção generalizada, que é o caso do MC Marcinho, que ele estava prioridade na fila, mas ele fez uma sepsemia e morreu de uma complicação, né? Então ele não conseguiu nem receber o coração, porque ele morreu de uma complicação. E isso independe se está no hospital público, privado, o SUS que coordena todo o Sistema Nacional de Transplante, e eu diria que é um orgulho brasileiro. Assim, nós temos vários orgulhos na saúde, o tratamento da tuberculose, o tratamento do HIV/AIDS e o tratamento do transplante cardíaco também é um sistema muito, muito eficaz e administrado por pessoas muito sérias, né? E termina agora o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Faça contato com a gente pelo WhatsApp, o nosso número é o 4042-1035. Estaremos de volta nessa quarta-feira, a partir das 7h30 da manhã, com o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, a notícia em primeiro lugar. Uma excelente terça-feira para você e até amanhã.